Pessoal, nesses últimos dias, de sábado para cá, eu estou tentando mesclar entre assuntos da política interna e o que está rolando na guerra, mas está difícil, porque até o que está rolando na política interna aqui é noticiado e é vinculado a Israel. O impacto dessa guerra aqui no cenário político está gigantesco. É a manifestação de Lula que leva críticas, é manifestações de esquerdistas pró-Hamas, e até gente aplaudindo e dizendo que os ataques foram bons a Israel. Sabe, coisa absurda. É nota de repúdio aprovada. Então, mesmo que a gente tente trazer o que está rolando aqui na política interna, está vinculado à questão da guerra em Israel. E a gente vai tentar trazer com a maior seriedade possível. Aí nós vamos trazer duas pautas, uma boa e uma ruim, sobre moções de repúdio. Olha só, vou trazer uma matéria da Pleno News, tá? O PT inclui entre requerimentos moção de repúdio a Israel. Pasmem, pode parecer uma piada, mas não é. Essa matéria da Pleno News. O que aconteceu? De autoria do deputado Kim Kataguiri, tá? Ele que é do União, se eu não me engano, do União Brasil, sim, do União Brasil, ele colocou em votação uma nota de repúdio sobre os atos do grupo Hamas. Nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados votou e aprovou uma moção de repúdio contra os ataques promovidos pelo grupo terrorista Hamas a Israel no fim de semana. O deputado federal Kim Kataguiri usou as redes sociais para relatar que logo após a aprovação, a casa teve sua sessão suspensa porque o Partido dos Trabalhadores, o PT, incluiu no meio dos requerimentos que tinham sido aprovados uma moção de repúdio a Israel. O parlamentar descreveu como inacreditável. Os deputados se juntaram, fizeram uma moção de repúdio ao Hamas, grupo terrorista que atacou Israel. O PT aproveitou esse momento, incluiu dentro dos requerimentos que tinham sido aprovados repúdio a Israel. Tá? É uma coisa assim, assustadora. O deputado Gustavo Gaia se manifestou. Essa aqui é a rede oficial do Gustavo Gaia. Ele escreveu o seguinte aqui: qualquer pessoa que se posicione contra os judeus agora é um verme sem alma, um indivíduo possuído pelo demônio. Isso é um absurdo, tá? O Jorge Seif, que é deputado, foi lá e trouxe um comentário e escreveu: que loucura, que absurdo, essa é a representação da nação brasileira? Difícil acreditar. E aí, assista aqui comigo o vídeo do Gustavo Gaia denunciando essa postura do PT de incluir, dentre os requerimentos aprovados, uma moção a Israel. Só uma questão para entender o que aconteceu aqui, porque está meio confuso. No dia de hoje, esse plenário aprovou um requerimento, no dia que 40 bebês foram decapitados, só para eu entender, para que fique bem claro, e 2 brasileiros foram assassinados. Esse plenário, esse congresso, aprovou uma moção de repúdio contra o Estado de Israel, que está sendo vítima de um dos piores terroristas da humanidade, que inclusive agora está organizando, a esquerda está organizando uma manifestação de apoio ao Hamas em frente à Biblioteca Nacional às 17 horas, e aqui, de uma forma sorrateira, os deputados foram enganados a aprovar uma moção de repúdio contra o Estado de Israel. Presidente, só para entender, para que isso parece uma pegadinha de mau gosto, foi exatamente isso que aconteceu, presidente? Presidente, só uma questão para entender. É um ponto assim que parece piada, parece que é uma pegadinha mesmo, parece a escolinha do professor Raimundo mesmo. É uma coisa sem noção. O Bolsonaro fez uma postagem. O Bolsonaro também se manifestou no seu perfil oficial sobre o caso. E aí ele fez uma postagem aqui de um perfil chamado Senso Incomum, tá? Eu particularmente não conheço, mas a postagem do Bolsonaro, sem citar nada, sem falar nada, diz o seguinte: se Bolsonaro tivesse um assessor com um livro elogiando a atuação do Hamas, a esta hora haveria prisões em massa, quebra de sigilo, busca e apreensão e censura nas redes, além de um movimento internacional para tirar o genocida que degola bebês do cargo. Isso aqui foi publicado na rede oficial do Bolsonaro. O Luiz Lima, que é deputado federal, se manifestou aqui nos comentários e disse: 1000 pesos e 1000 medidas. A esquerda pode tudo. A mídia comprou a indústria têxtil porque é muito pano para passar pela esquerda. Que vergonha.
E aí, sabe, a gente observando isso aqui, a gente fica realmente assustado. E aqui o Bolsonaro está mencionando aqui, o fato do assessor direto do Lula ter feito um livro onde ele elogiava o Hamas, tá? Elogiava o Hamas nesse contexto aí desse ataque aí. Pegou muito mal, voltou à tona aqui a manifestação do assessor direto do Lula, que tem um livro. Então, assim, fica a seu critério entender se realmente isso aconteceria. Eu acredito que se houvesse um assessor do Bolsonaro elogiando realmente o terrorismo de forma tão aberta e escancarada, assim, teria prisão. Sim, não tenha dúvidas disso, tá? O deputado Sanderson também se manifestou. Quer dizer que os mesmos patifes que classificaram as tias do Zap e os velhinhos do Facebook do 8 de janeiro como terroristas são os mesmos covardes que agora passam pano para os sicários terroristas do Hamas islâmico. O Sanderson, que é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Segurança Pública, se manifestou aqui nesse sentido. Outra pessoa que deu as caras e se manifestou, depois de ter sido muito pressionado, foi o Boulos, que se manifestou dessa vez contra o Hamas, mas sem também deixar de criticar Israel e defender o povo palestino aqui. Então, isso se deu no jornal O Globo, né, a manifestação do Boulos aqui, que aconteceu durante a manifestação dele. 3 dias após o infectologista Jean Gorentin ter saído da sua pré-campanha na capital de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos criticou a ofensiva organizada pelo Hamas em Israel. Em discurso no tribuna na Câmara nesta terça-feira, disse se solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas. Nada justifica o assassinato de civis inocentes, completou. Em seguida, o parlamentar pontuou que o grupo terrorista não representa o povo palestino como um todo e fez crítica ao primeiro-ministro de Israel. Tá, 3 dias depois de que alguém pulou fora da campanha do Boulos para a prefeitura, depois da mídia ter explorado isso bastante, depois da direita ter explorado isso muito, Lula viu que sua eleição para São Paulo estava por água abaixo. E aí, nesse caso, ele resolveu se manifestar, mas aqui é como se fosse aquela manifestação interessada. A gente sabe que é por causa das eleições e não realmente o pensamento do Boulos. E aí já esse caso aqui é uma coisa, sabe, estúpida, absurda. Eu não vou nem colocar o áudio aqui, porque eu acho que se eu fosse o YouTube ou o Facebook, eu mesmo derrubaria o vídeo. Esse tipo de gente aqui, essa escória aqui, eles fizeram uma manifestação aplaudindo, dizendo, a turma do PCO, dizendo que os ataques do Hamas foram legítimos e que o que eles fizeram foi bem merecido. O coronel Meira, oficial, escreveu o seguinte: em mais uma manifestação de apoio aos ataques do último sábado, o PCO, Partido da Causa Operária, junto com o movimento de esquerda, declararam estar 1000% ao lado do Hamas. Esse tipo de manifestação não pode ser mais aceito no nosso país. Por isso, estamos apresentando um projeto de lei que classifica o Hamas e o Hezbollah como grupos terroristas e criminalizam as manifestações como essa. E eu acho que é o mais justo que se faça realmente um projeto de lei como esse. E aí eu abro os olhos aqui para o comentário do Bolsonaro. Realmente, e o judiciário tão afoito contra os terroristas do dia 8 de janeiro, as senhorinhas da Bíblia, as tias do Zap, aqui, contra esse pessoal que realmente é terrorista, que degola bebês, abusa de mulheres. E aí, aqui no Brasil, tem partido, tem turma que defende abertamente. Não vai ter reação nenhuma ou é só o terrorista político que não interessa ao espectro político que um ou outro aí do Supremo confia, tá? Tá estranho, fica difícil até da própria esquerda passar pano para isso, você não concorda? Pois é, meio complicado essa situação toda. Vamos lá, outra matéria que eu quero discutir com vocês aqui.
a guerra existe lá fora. E aí eu vejo muita gente, mas aqui no Brasil não existe guerra. Aqui se mata mais do que guerra, tá? E olha só essa matéria aqui que o Paulo Bilinski traz. Polícia Federal, matéria da Globo, G1, nunca é mentira, tá? Polícia Federal apreende 47 fuzis em mansão na Barra da Tijuca. 3 pessoas foram presas em flagrante e 3 carros de luxo foram apreendidos do tráfico, né? A polícia afirma que o arsenal pertence a traficantes de armas que vendiam para traficantes de drogas e milicianos. E aí o Paulo Bilinski pergunta aqui, né? Traficantes de armas? Existem esses caras? Mas o Dino disse que o problema de segurança pública era só os CACs. Era só os CACs. Aí teve um comentário do Jardel aqui, que colocou, nada mentira da cabeça que aqueles navios do Irã recarregam o crime organizado no Rio de Janeiro. Também não duvido não, tá? Tem que ser feita uma investigação nesse sentido. E aí, já que a gente está citando, tudo que está rolando aqui sobre as manifestações dos políticos, quem diria, quem te viu, quem te vê, que a voz sensata anti-Lula nesse momento seria a Globo, que está batendo o pé e falando que é uma barbárie o que o Hamas fez e que o governo Lula erra em estar dando apoio para essa turma. Aí é meio até assustador a gente ver isso, né? Mas é o que está rolando. Olha só, teve uma matéria aqui da Globo News que disse o seguinte, eu não vou nem colocar a fala da jornalista, não, só vou escrever. No Globo News, dessa terça-feira, a Júlia do Ailib, acho que é isso mesmo, do Ailib, né? Afirmou que não é preciso passar pano para o Hamas para se solidarizar com a dor dos palestinos. É importante a gente falar que não precisa passar pano para o Hamas para se solidarizar com a dor dos palestinos, para se solidarizar com as demandas por um Estado por parte dos palestinos. Algo que parte expressiva da comunidade internacional, apoio para se solidarizar com os efeitos malignos do bloqueio e até criticar a política de Netanyahu e os efeitos nessa guerra, disse Júlia. Mas a gente precisa tratar das coisas pelos nomes que elas têm. E o Hamas é um grupo fundamentalista, radical, fanático, extremista e que não respeita os direitos humanos das mulheres, das crianças, de ninguém. O que o Hamas fez em Israel é barbárie, é isso que o Hamas promoveu, matando mulheres, crianças, bebês. E acho que não cabe nenhum tipo de relativização aqui. Não é relativização possível diante de um quadro que não parece humano. É importante pontuar isso. Pois é. De vez em quando aparecem relampejos de lucidez também nos editoriais da Globo, né? Mas é isso, gente. Eu acho que ficou escancarado, sabe? Esfregado agora na cara do brasileiro o que a esquerda defende. Ficou nítido, ficou, inquestionável o que a esquerda defende. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Então, assim, não tem mais o que dizer. Ou você está do lado da barbárie, dos terroristas, ou você está do lado de quem acha que a vítima é Israel. Ponto. Ponto. E acaba por aqui. Tá? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Doutor, mas é feriado, dia das crianças. Não tem problema. A gente vai estar aqui produzindo nosso conteúdo, trabalhando, mostrando para vocês a verdade. E esperamos que esse massacre, que esses terroristas fazem aí, sejam cessados o mais rápido possível. E eu tenho uma visão. Os palestinos buscam muito o seu lugar ao sol, o seu lugar para defender. Será que se os palestinos atuassem de forma diplomática, sem serem verdadeiros terroristas, e aqui eu não estou generalizando todos os palestinos, eu estou generalizando os grupos de ataque, como o Hamas, o Hezbollah, que eu acho que é libanês, tá? Do Líbano. Se esses grupos não fossem verdadeiros terroristas, quisessem causar o terror mesmo, será que eles já não teriam conseguido? Será que o diálogo não era a melhor solução? Porque eu te falo uma coisa, esse grupo agora, o Hamas, entre outros, vão ser dizimados do mapa. E nessa, o efeito colateral vai ser gigantesco. Tá? O efeito colateral vai ser gigantesco e vai alcançar civis palestinos, o que é uma lástima, tá? O que é uma tragédia moral para a própria humanidade.
tá bom? Abraço, pessoal, fiquem com Deus e obrigado por ter acompanhado conosco aqui um dia todo. Se gostou do conteúdo, coloca no comentário, fique até o final, gostei, tá? É um pouco temerário falar sobre esses assuntos mais complexos. Toda vez que eu falo de algum assunto, falo de crianças decapitadas, degoladas, mulheres abusadas, o vídeo é retirado da monetização. Então, nos últimos dias eu não quero saber, eu quero passar a mensagem como ela tem que ser, tá? Então, a gente sabe muito bem como que funciona, a gente sabe que é isso que vem acontecendo no Brasil, é gente defendendo esse tipo de atrocidade. E eu não vou deixar de falar sobre isso, não. Tá? Então, o que você pode fazer para ajudar o nosso canal é compartilhar e mandar para mais pessoas, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial.